Ah, se liga no Chá de Quebrada. Galera, hoje nós estamos com uma pessoa que tem muita experiência administrativa. Políticas públicas para ele é aquela coisa da construção coletiva. Hoje nós estamos com ele que é advogado, foi prefeito de Botucatu por 2 vezes. Tem experiência como secretário municipal de educação de São Paulo, secretário estadual de educação, e é uma pessoa que é voltada não só para a educação, mas para a cultura, para a ação e para políticas públicas. Hoje nós estamos com João Cury. Que satisfação, irmão. Obrigado pela presença. Pô, irmão, nem me fale. Tava louco para estar aqui. A gente já tinha marcado outra vez, Rodriguinho. Sim. Não deu certo, mas hoje deu. E eu estou muito feliz de estar aqui com você no Chá de Quebrada, com toda a rapaziada aqui, né, com os nossos amigos que nos acompanham. E é um prazer enorme estar aqui para bater um papo com você e com todo mundo que te acompanha aqui. João, você não sabe o quão foi pedido. Porque aqui nós tiramos um pouquinho desse, sabe? Como que a gente vai falar de quebrado? Não precisamos falar de quem deu certo, não precisamos falar da construção da quebrada, porque senão a gente fica muito negativo. Né? E a ideia é trazer alguém que tem experiência. João, a sua experiência, nós vamos falar muito da sua vida no geral, mas assim, a sua experiência em Botucatu, eu estudei bastante para poder compreender que, você saiu muito bem avaliado. E hoje, para um político ter uma avaliação positiva, irmão, é quase que impossível. Então você vai trocar um pouco dessa ideia com a gente, falar um pouco como é que foi essa construção, beleza? Claro. Conta um pouco da sua infância aí, como é que foi isso, mano? Rodriguinho, foi muito, assim, nós somos 5, irmão, você imagina, é uma escadinha, na minha casa é uma escadinha, minha irmã tem 50, eu vou fazer 49, a minha outra irmã vai fazer 48, tudo esse ano, meu outro irmão 47, então nós temos 4, que é assim, um embaixo do outro, e o Fernando, legal, né? Que é o mais novo, que é o temporão, que tem 40, o Fernando tem 42, 43 anos, então imagina uma casa com 5 filhos, todos da mesma idade. Minha mãe era uma guerreira, meu pai já era envolvido em política, eu sou filho de um cara que fez a vida dele dentro da vida pública. Meu pai, Jamil, né? Jamil Cury, foi prefeito de Botucatu por 2 vezes, foi candidato a deputado, foi um cara que durante a ditadura foi lá perseguido, também sofreu aí com a ditadura militar lá nos anos 60, 70, então... eu venho de uma família como essa, minha mãe, meu pai muito envolvido com política, às vezes a política, você escraviza a família, né? A atividade política, ela escraviza muita coisa, você fica escravo, e quem o primeiro a ser escravizado é a família, porque o político, se ele não tomar cuidado, ele é um ausente. Sim. Da vida familiar, do dia a dia da família, tal. A mulher do Ulisses Guimarães, a dona Mora, ela tinha uma frase que é interessantíssima nesse sentido. Ela falava assim: eu sou viúva de marido vivo. Porque de tanto que o político fica fora de casa. Então eu vivi num ambiente que meu pai era uma figura muito forte, marcante, mas o dia a dia da família era tocado praticamente pela minha mãe, porque a política tomava muito tempo dele. Eu tinha 9 anos e ele virou prefeito de Botucatu. Eu sou o segundo dos 5. Então a gente viveu no ambiente político, mas também... por conta de ser numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, eu sou de Botucatu, a gente ia para a escola a pé, voltava a pé, ia para clube à tarde. Então foi uma infância muito legal, como a maioria da juventude de uma cidade como uma cidade como Botucatu, né? Uma cidade que você faz muita coisa a pé, todo mundo se conhece. Então foi muito bacana, eu tive uma infância de muita brincadeira, né, de jogar bola, de subir em árvore, é bom de bola? Não sei o quê. Não, não sou bom de bola, mas eu gosto de jogar bola. Eu jogava no meio de campo, não fazia feio, mas eu tinha amigos que eram craques de bola. Eu era um medião ali, sabe? Um medião. Mas sempre tinha um lugarzinho para mim também. Não era aquele cara que ninguém queria convidar para jogar. Sempre... Mas a gente tinha um timinho lá depois. Mas eu na verdade, no esporte, eu nunca fui do futebol. Eu fui jogador de tênis de mesa, você acredita? É mesmo? Verdade. No clube que a gente frequentava, chegou um chinês para ser técnico de tênis de mesa. Eu tinha 9 anos, comecei a jogar tênis de mesa. Caraca. De brincadeira, tal. Depois fui pegando o gosto e passei a jogar de verdade mesmo. Representei Botucatu. Eu fui, para você ter uma ideia, para jogos regionais, Campeonato Paulista, jogos abertos no interior. Que surpresa! Com 9, 10 anos de idade. Era uma coisa assim até meio... E acabei, acho que até dando certo. Fui 7 vezes campeão lá na região, tal. Caramba. É uma coisa interessante. Popularizou mesmo no esporte ali. Eu ia gozado, porque não é um esporte massificado, popular, sim. Nada disso, né? Mas foi esse cara que pegou um grupo de jovens lá e acabou fazendo uma seleçãozinha lá na cidade, e essa seleção foi para frente. E depois eu fui jogar handball. Joguei muito tempo handball, muito tempo mesmo. Joguei por Botucatu também, disputei campeonatos na universidade, eu fiz direito na PUC em Campinas, joguei pela PUC, disputamos jogos jurídicos, campeonato paulista também. Então foi muito legal mesmo, uma infância muito voltada ao esporte. Legal. Aliás, eu acho que
o esporte ele tem uma contribuição na formação da minha personalidade muito grande. E acho que ele contribui, todo mundo que acaba se envolvendo com o esporte tem isso mesmo, né? Porque o esporte não tem classe social. Eu lembro que a gente jogava handball, tinha um dos melhores jogadores do nosso time era o goleiro. Né? E o goleiro era um cara que veio da periferia. E a gente ajudava aquele goleiro, muitas vezes, a ter condições para poder vir, para treinar, para poder ter um equipamento, um tênis, não sei o quê. Então, o esporte oferece isso, né? Uma solidariedade, uma generosidade, a importância do trabalho em equipe, o fato de você se relacionar com o outro, porque o esporte coletivo tem muito disso, né? O esporte coletivo, eu joguei tênis de mesa, que era um esporte individual, e ao mesmo tempo também joguei um esporte coletivo que era o handball. Então você aprende dos dois jeitos. Quando você está fazendo um esporte individual, é um esporte que você exige mais concentração, mais você com você mesmo, então você fica mais... O esporte coletivo exige muito da sua relação com o outro, do seu entrosamento com o outro. Então tudo isso me ajudou muito, eu devo muito ao esporte. E a minha infância, ela foi uma infância muito voltada ao esporte, porque é interessante isso. Nossa, o João, você falou várias coisas aqui que é chamativa para nós, bem interessante. E você, no geral, assim, você falou de oportunidade. A oportunidade, né, ele te convidou para que você fizesse o tênis de mesa e o convite também para o handball, que te também abriu portas. Então, o esporte, obviamente, ele deu o caminho para que você pudesse entender um pouco mais sobre necessidades coletivas, né? Exatamente. O esporte oferece isso. Primeiro que o esporte te faz... obrigatoriamente, é importante que quando você é um cara que precisa treinar, que você tem que ter humildade para reconhecer que tem pessoas muito melhores que você. Sim, né? Sim. E essas pessoas servem até de inspiração. Sim. Eu acho que o esporte então ele te traz, de certa forma, humildade, ele te traz valores como a generosidade, você tem que servir o outro. Eu jogava, por exemplo, handball, eu jogava de central. O central, ele é um cara que serve muito, que distribui muito. Então você também acho que exercita um pouco esse negócio do coletivo, de tá servindo o outro, de estar construindo com o outro e tal. Aprende muito, aprende respeito à regra. O esporte faz você... E a gente tem regras que precisam ser... A gente não precisa respeitar todas as regras, mas as regras existem, no mínimo, para fazer a gente refletir se ela deve ser respeitada, se ela não deve, se ela é burra, se ela não é burra, se ela faz sentido, se não faz sentido. O esporte oferece isso. Sim. Disciplina, respeito à regra, solidariedade, humildade, superação, capacidade de superação. E eu acho que isso é uma coisa que está cada dia mais... as pessoas estão, inclusive, no mercado de trabalho, as pessoas que têm essas habilidades. Eu acho que o esporte desenvolve na gente habilidades que hoje estão mais do que comprovadas, que elas são importantes, inclusive, para você ser ou não contratado para ingressar no mercado de trabalho. Sim, você tem capacidade de trabalhar em equipe? Sim. Você é generoso? Você é capaz de respeitar regras? Você entende? Você é resiliente? Tudo isso o esporte oferece. Sim. Tudo E é lidar com aquele cara dentro do seu grupo ali que é muito chato, porque tem um muito chato, e tem outro, né? Já tem outro tipo de trabalho. Olha como tá chique esse Mike, gente. Mike, valeu, irmão. Não, e você tem o cara que é estrela pra cacete. Né? Você que é estrela, que é o bambambam, e não sei o quê. Daí você tem o cara que é o gente boa, você tem o cara que tem que levar junto. Você tem tudo, né? Eu lembro que a gente jogava aqui num campinho, só que não era campo. Era um barrão, né? Não tem mais que colocar no casa agora, né? A galera foi lá e ocupou. Mas era o nosso espaço, assim. E isso montou o nosso grupo. Até hoje a gente fala, tem todo... Porque cria esse laço de união. Né? E outra coisa, são amizades às vezes pro resto da vida. Pro resto da vida. Você acredita que eu tenho amigo dessa? Por exemplo, o cara que eu comecei a jogar tênis de mesa com ele, virou meu padrinho do casamento, eu fui sócio do escritório de advocacia com ele, e a gente se fala até hoje. Eu tinha 9 anos de idade, eu vou fazer 49 esse ano. Eu conheço ele há 40 anos. Entendeu? Então são amizades pro resto da vida. Eternas. Isso é bom. Ô João, da onde veio a ideia de fazer direito? Cara, o meu sonho era fazer educação física. Porque já estava também no esporte. Você não tem ideia, era muito assim. Tá. A nossa turma era muito de esporte, todo mundo tal. Tanto que tem lá professor de educação física na nossa turma e tal. Mas assim, e aí meu pai falava, mas educação física, pensa bem, não sei o que, tal. Aí um dia teve lá na escola uma discussão de profissões, aquelas feiras de profissões, de vocações. Tal. Abre mentes, né? Abre mente pra caramba, cara. Aí eu estudava numa escola, que era uma escola de viés religioso. Ela dos irmãos lassalistas. Né? E esse irmão um dia me chamou e falou, João, porque eu era um cara que
gostava de argumentar, gostava de discutir, falava... Tava na veia também, Tava né? na veia um pouco isso. Meu pai também estimulava muito isso. Legal. Vocês têm que discutir, vocês têm que debater, não pode aceitar as coisas de cima para baixo. Legal isso. Entendeu? Falava muito isso, né? Dessa questão da cidadania, do exercício e tal, não sei o quê. E eu, de vez em quando, eu me metia a fazer essas coisas lá na escola. Mas por que isso é assim? Por que isso é assado? Tal? Virei presidente do Grêmio. É mesmo? Virei presidente de Isso é Grêmio. coisa boa. Na 8ª série eu fui presidente do Grêmio. Né, que hoje seria o 3º ano do Fundo 2. Sim, né? sim. 6ª, 7ª, 8ª e 9º. Então, no 3º ano, antigamente não era o colegial, era o colegial? Era Não o lembro como colegial. chama. Não, o colegial era o 1º, 2º e 3º. Era o Ginásio. ginásio. O ginásio, na 8ª série do ginásio, eu virei presidente do Grêmio. Né? Numa disputa lá que era assim, eram os negros do esporte contra os nerds lá da escola, os negros mais intelectuais, os caras que os bons alunos. E a moçada gostava da galera do esporte também e tal. Não sei o quê. E aí acabei virando presidente do Grêmio. E aí nessa questão do Grêmio, eu acho que eu descobri um pouco esse negócio da discussão, do convencimento, da busca do entendimento, da convergência, até que um irmão, porque ela era uma escola também de irmãos, porque os laçalistas eles são chamados de irmãos laçalistas. Certo. Como tem os salesianos, como tem os marianos e tal. E aí esse irmão falou, pô, você gosta de argumentar, você gosta de convencer, você tem que fazer direito, o seu papel você é um advogado, você tem que ser um advogado. E aí eu fui despertando para a ideia do que seria um curso de direito. Sim. Aí um pouquinho mais para frente eu falei, puxa, eu acho que eu vou fazer direito, né, com essa ideia que eu acho que tinha um pouco a ver com política, porque o direito tem um pouco com política, tem um pouco com convencimento, com argumentação, com não sei o quê, e fui para o direito, adorei. Passei na PUC em Campinas em 1994 e que eu queria morar fora, morar em República, ter uma experiência de estudante que mora com um amigo, que não sei o quê. Então, meu pai ficou puto da vida, porque eu fazia cursinho aqui em São Paulo e eu morava com as minhas 2 irmãs. E eu não queria morar com as irmãs, eu queria morar com a galera, com os amigos, numa república. Tá? E daí acabei passando em Campinas e fui morar numa república que chamava República Falcão, caindo aos pedaços, assim, mas pra gente era o paraíso. Tudo que você precisa. Paraíso. Dá pra dormir no sofá, aqueles 6 buracos. cara, era o lugar que a faculdade de Direito se encontrava. Nossa. Negada chegava 3 horas da manhã com caixa de cerveja, vamos fazer churrasco, não sei o quê. Então era o pouco. Mas ao mesmo tempo também eu me encontrei no curso, porque eu fiz os 5 anos, terminei em 5 anos, o primeiro exame da OAB, que é o exame da Ordem dos Advogados, a gente conseguiu passar. E a negada falava lá da faculdade, falava assim, esses caras não vão passar nunca no exame da Ordem. Imagina, não vão passar nunca, esses caras só fizeram... Mas a gente, quando tinha que estudar, estudava, quando tinha que fazer o certo, fazia. Então, foi uma juventude, uma infância igual a muita gente, né? Assim, mas também igual a muita gente que teve as oportunidades que eu tive, que minha família me deu, e que não é a maioria do povo. Certo. Eu reconheço isso. Eu reconheço que, assim, é uma vida igual a de muita gente, mas de uma pequena parcela da população. Né? E isso eu aprendi com a minha mãe. Quando a minha mãe falava, olha, vocês têm oportunidades, porque a minha mãe não era uma pessoa bem de vida, mas meu pai era. O meu avô foi uma pessoa que veio do Líbano, com uma mão na frente e outra atrás, meu sobrenome é Curi e tal, então ele veio do Líbano, e ele se instalou em Bofete, uma cidadezinha do lado de Botucatu. E ali ele venceu na vida. Meu avô foi um cara que venceu na vida. Ele começou com um armazém, como todo libanês que chegava, ele tinha uma malinha, mascateava, né, de vender coisa, passava nas propriedades, vender pente, vender isso, foi juntando um dinheirinho, montou o seu armazém de secos e molhados, que é uma história de muitos libaneses que chegaram, muitos fugindo do Líbano, outros procurando condições melhores, tal, chegaram no Brasil. Muitos vieram até errado. Eles achavam que estavam vindo para os Estados Unidos e chegavam no Brasil e achavam que o Brasil era os Estados Unidos. Acabei de ler agora, recentemente, faz um mês, um livro chamado Brimos, que conta a história da diáspora libanesa, que é exatamente a vinda dos libaneses. Pra você ter uma ideia, tem mais libaneses, descendentes de libaneses no Brasil do que no Líbano. É mesmo? Você acredita? É interessante isso. Tem mais descendentes de libaneses hoje no Brasil do que habitantes no Líbano, do que a população do Líbano. Então, para você ver o movimento que os libaneses fizeram no início do século passado para o Brasil, meu avô foi um deles. Né? E meu avô veio nessa circunstância e venceu. É aquele cara, aquele turquinho que vendia com uma malinha, um monte de coisinha lá, e foi dando certo, e virou um fazendeiro, para você ter uma ideia. Né? Teve
fazenda lá na região, tal. Então eu não sou uma pessoa que nasci num berço pobre. Eu nasci, também não era um cara milionário, mas era um cara que estudou 5 filhos, né? Meu pai teve a oportunidade nos anos 60 de vir para São Paulo, fazer faculdade no Mackenzie. Quer dizer, não dá para dizer que não é uma pessoa de uma certa elite, né? Mas ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente politizada. Então não era na minha família tinha muito isso. A gente tem condições, mas a gente tem que lutar para que todos tenham as condições que a gente tem. Legal. Entendeu? A busca da igualdade. É a busca da igualdade, exato. Ou seja, minha mãe falava isso e a gente viveu muito com a pobreza, porque como minha mãe veio de uma família muito carente, a minha mãe conviveu com a pobreza muito mais do que meu pai, né? Mas não teve a oportunidade de estudar como meu pai teve. Né? Então era interessante esse tempero. Sim. De alguém que teve a vida mais bruta, mais dura, precisou sair muito cedo de casa para trabalhar, novinha, menina, né? E veio e cada irmão foi para um canto, porque a mãe não tinha condição, a minha avó não tinha condição de criar. Nossa. E ao mesmo tempo casou com um cara, porque eles se encontraram. Minha mãe veio para São Paulo, lutando com a vida, arrumou um trabalho de vendedora. Daí ela estava viajando, furou o pneu do carro, meu pai parou para ajudar a trocar o pneu. Ou seja, em circunstâncias... Não é demais, é demais. Porque em circunstâncias normais, pela vida que uma tinha, né, e a vida que ele tinha, dificilmente eles se encontrariam. Porque eles viviam em mundos muito diferentes. Muito diferentes. Um vivia um mundo, outra vivia, e ela vivia outro mundo. Quer dizer, você vê o que é o destino. Se encontraram para ajudar a trocar o pneu, casou. E talvez jamais pela classe social que eles frequentavam, né, talvez não tivesse tido a oportunidade de se encontrar se não fosse numa circunstância absolutamente inusitada. Então eu tenho uma mãe, porque ela é viva, meu pai já é falecido, um pai que tem essa história de uma pessoa que teve condições, que pôde estudar, fez engenharia numa faculdade nos anos 60, que era uma faculdade privada tal, e era politizado, e na ditadura era um cara que se posicionou e às vezes foi mal compreendido pelas posições, e meu pai era um cara que não concordava com o regime, achava que, bom, não precisa nem ficar... Né? Então ele teve ali as suas dificuldades, e minha mãe, que era uma pessoa simples, que eu acho que ela é muito mais o retrato da população brasileira. Legal. Daquela que sai com 16 anos para trabalhar, da mãe que, né, da menina que tem sonhos e a família que ela tem, ela sabe que ela precisa ajudar a família, botar dinheiro dentro de casa, legal. Então sai para trabalhar tal, e convive com essa dificuldade. E a gente teve, então, um pai desse jeito e uma mãe desse jeito. E esse tempero deu para nós essa condição. João, muito legal esse contraste que você viveu, né, construiu. E da onde surgiu, não é nem sonho a construção, mas como que surgiu ser prefeito? Porque o primeiro cargo que você ocupou público foi prefeito. Foi. Conta um pouco pra gente esse espaço. Porque, cara, pra gente chegar a ser prefeito, tem todo um trâmite, né? Toda uma dificuldade social, né? Como é que foi isso para você, João? Da onde surgiu essa ideia? Assim, porque você era jovem, tinha todo um grupo. A gente, assim, política, meu pai como foi prefeito, eu tinha 9 anos, e meu pai era um cara muito intenso na vida pública, muito intenso. Meu pai foi prefeito 2 vezes, ele foi um prefeito, acho que ele foi o único prefeito na história de Botucatu que foi 2 vezes prefeito e fez os seus 2 sucessores. Então ele era um cara muito bem aprovado, avaliado. Assim, ele foi prefeito, porque meu pai foi prefeito quando não tinha reeleição. Então meu pai foi prefeito de 82 a 88, aquele foi um mandato de 6 anos. Certo. Aí ele fez o sucessor dele, ele ajudou a eleger o sucessor. Aí ele voltou em 92, né? Terminou e fez o vice dele também, os 2 eram o vice, ele ajudou a eleger. E veio para São Paulo, a convite do Mário Covas, para tocar o Rodoanel. Em 1997, na Derce, ele veio para ser presidente da Derce e o Covas começou o projeto do Rodoanel. Então ele trabalhou diretamente na primeira etapa do Rodoanel, como presidente da Dersa. Me lembro direitinho. Então, a minha vida foi uma vida, dos meus irmãos, foi uma vida que a política teve muito presente. Muito presente. É que nem o cara que é filho de jogador de futebol. Quer dizer, o cara convive com isso 24 horas. Sim. Né? O cara que é filho de médico, que o pai tem que sair de madrugada para ir para o hospital, para dar plantão, para não sei o quê. Você pega quantos caras que são filhos de médico que acabaram virando médico. Sim. Né? Ou quantos caras que são... Porque tem várias outras profissões, eu estou citando algumas aqui. E a política também ela influencia muito a família. Por isso que tem muita gente que... O cara fala, pô, mas o pai dele foi político, ele é político, não sei o quê. Aí o cara fala, pô, mas parece uma
uma dinastia, não é, porque quem é da vida, a pessoa que tem um político na família, é difícil aquela família não ser influenciada pela política, porque a política é uma atividade muito intensa. Então a família meio que vive aquilo, e aí desperta interesse, desejo, paixão no filho, no neto, sim, porque o cara vive aquele ambiente. Eu fui contaminado pelo ambiente político, porque meu pai era um cara muito intenso. Só que meu pai falava o seguinte: enquanto eu for vivo, o filho meu não entra na política. Quando eu for vivo, meu pai estava muito decepcionado com a política, sim, principalmente depois, no final da vida dele ali, ele estava decepcionado. Então ele falava, não vai entrar na política. Resumindo, meu pai morreu em 2004 e a gente nem filiado a partido político a gente era. Entendeu? Mas gostava de política porque tinha vivido esse ambiente. Aí chegou o pessoal de São Paulo aqui, eu fui do PSDB, porque meu pai foi fundador do PSDB. Meu pai era muito ligado ao Franco Montoro, ao Mário Covas e tal. E aí ele ajudou a fundar o partido, mas ele foi prefeito a primeira vez pelo MDB. Certo. Porque não existia o PSDB. Em 82 era MDB e Arena. Os dois partidos ali, né? E o MDB lutava contra a ditadura e a Arena era o partido mais ligado à ditadura. E, então meu pai era desse movimento democrático brasileiro, do famoso MDB, que era o partido contra a ditadura, né? Porque naquela época era o bipartidarismo. Aí eu peguei, meu pai morreu, e esse pessoal que fundou o PSDB com meu pai foi em Botucatu e falou, pô, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês e seus irmãos, porque vocês estão fora da política, o PSDB aqui está sem representatividade nenhuma, não tem um vereador, não sei o que, vocês têm que, pelo menos em nome da memória do pai de vocês têm que entrar na política para ajudar. Aí a gente entrou, eu e meus irmãos, a gente se filiou em 2005. Para ajudar, ninguém queria. Eu estava na advocacia super bem, no escritório, na área tributária, né? E aí a gente entrou para ajudar. Aí o pessoal falou, qual que é a meta? Qual que é a meta? A meta é a gente, em 2008, fazer 2 vereadores. Pô, então vamos trabalhar para fazer 2 vereadores, vamos trabalhar para fazer 2 vereadores, para não sei o quê. E começamos a articular e tal, só que chegou na época da campanha, os caras falaram assim, ó, para ter 2 vereadores, precisa ter candidato a prefeito, porque se tiver candidato a prefeito, puxa a chapa de vereador. Sim. Mas para ter candidato a prefeito, para perder, porque o prefeito lá era do PT, estava com mais de 70% de aprovação. Nossa. Então é o seguinte, quem ele indicasse para prefeito, ganhava a eleição. Ele estava muito bem avaliado. Então a nossa ideia era a seguinte, era um bando de jovens idealistas que queriam transformar a cidade, mudar a cidade, mas queriam começar por um caminho mais fácil, pela Câmara Municipal. E depois, com 2 vereadores que poderiam nos representar os nossos anseios, a gente era tudo um bando de moleque, de jovens. Né? Você tem quantos anos, João? Eu tinha 34. Mas a gente tinha muita juventude com a gente. Sim, muita legal, juventude. Legal. Então, essa energia da juventude impulsiona, né? Impulsiona muito. E aí a gente falou, então vamos começar pela Câmara, pé no chão, sim, tal. E aí, se a gente conseguir eleger 2 vereadores, a gente começa o projeto começa a dar certo. Vamos. Precisa ter candidato a prefeito. Porque se tiver candidato a prefeito, ajuda a puxar a chapa de vereador. Aquelas coisas que os caras falam, mas não tem nenhuma comprovação científica. Né? Aí, então quem vai? Vai você. Aí eu peguei e fui ser candidato, porque eu estava muito envolvido no processo. Né? Aí, bom, vai você, eu vou. Aí, cara, não tinha recurso. Tinha um bando de moçada que falou, não, vamos. Puta, era um bando de gente que falou, vamos andar a cidade e conversar com o povo. Legal, vamos ouvir o povo, conversar com o povo. E começamos. Porque a gente era jovem, não tinha dinheiro, mas tinha uma vontade, uma energia enorme. Eu gastei, para você ter uma ideia, aquela eleição era a eleição de 90 dias. Eu gastei 1,5 sapato. Tanto que em 90 dias, nós andamos a cidade 2 vezes. Ô, louco. 2 vezes, porta em porta, conversando com as pessoas. Botucatu tinha na época umas 40 mil casas. E a gente foi de porta em porta conversando com as pessoas. E aí ia discutindo e tal. E as pessoas iam dando pra gente o feedback do que estava acontecendo. Pô, João, a saúde aqui não tem isso, olha o jeito que está isso. E a gente anotava. Então, quando eu ia para os debates, eu falava coisa que a população estava falando. Claro. Porque eu tinha ouvido dela, tinha lá falando, gente, lá no Jardim Brasil, não tem uma área de lazer para as crianças brincar. A dona Maria ouviu e falou, pô, esse cara sabe ele sabe qual é o nosso problema. Aí ia lá no 24 de maio, pô, não tem posto de saúde. Ou então, as mães estão atravessando a rodovia, que a creche tinha um conjunto habitacional de um lado, e tinha a creche do outro lado, e uma rodovia no meio, e as mães com o carrinho de bebê atravessando a rodovia. Quer dizer, quando você fala isso, a pessoa olha e fala, pô, esse cara acho que entende o que está acontecendo comigo. É o dia a dia, né? Isso é o dia a dia, de quem ouve. Sim. Quem ouve. É que o político é muito distante da realidade, totalmente, né? Os caras querem adivinhar o que o povo precisa. O problema é esse, o problema de muitos políticos é que, em vez de eles irem lá e ouvir o povo, eles querem adivinhar o que é bom para o povo. Deixa o povo dizer o que é bom para ele, meu Deus do céu. Deixa o povo dizer o que é bom para ele. E o político vai
transformar aquilo que o povo pede e sonha em realidade. Daí precisa de político, precisa de recurso, precisa de articulação, precisa de lei, precisa de um monte de coisa, de convencimento. Né? Aí sim. Então, e aí a gente começou a andar a cidade, eu tinha 3%, nós éramos 4 candidatos. Eu era o último na pesquisa com 3%. O terceiro tinha 15%, o outro tinha 21%, o outro tinha 35%. Aí eu sei, mas estava na conta. Não, e estava na conta. Vamos perder porque sabemos disso. Uhum. Rapaz, e começou aí. Na última semana nós viramos a eleição, ganhamos com 53% dos votos. 53% dos votos. Ô, João, tem uma então coisa... foi uma coisa histórica, assim. Além de ser muito histórico, cara, você fez uma coisa que é quase que impossível. Não vou dizer impossível, mas talvez improvável, vai. Você juntou o PSDB com o PCdoB. Eu achei isso, quando eu estava estudando ali sua história, cara, eu falei, eu acho que é essa a jogada. Porque a gente cria muros o tempo todo e você construiu pontes. E eu acho que essa sacada foi dizer, olha, não tem aqui o debate da direita, o debate da esquerda, o contra, não, nós queremos construir o melhor para a cidade, né? Ouvindo todo mundo. E você trouxe isso. Mas, João, antes de você responder essa parte, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. E, ó, olha que... Ô, João, você precisa vir aqui mais vezes. Precisa vir mais vezes. É, Mike. Já tô vendo aqui. Tá muito bom, velho. Tá muito bom isso aqui. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Tildes Burger. O pessoal da Tildes Burger tá aqui. Ele falou, o João Cury que vai estar aí com você. Eu falei pro João. Os caras mandaram, João. Tem seu nome aqui, ó, João. Pode olhar aqui. Ô, louco, ó. Pessoal, obrigado de coração. Tildes Burger tá aqui, o arroba deles, tá bom? Acompanha aí com a gente. Eles fazem um burger que é muito específico, com a prensa diferenciada, um queijo que é aquele queijo derretido. Dan, sinto muito. Eu sei que você ficou meio chateado, Dan, mas não vai ter. Marquinho Prudente tá aqui. E eles vêm só pra comer, mas essa aqui eu vou deixar vocês falarem, viu? Não vai ter pra vocês, não. Gente, Tildes, obrigado, Tildes. Pessoal, obrigado de coração, tá bom? Vamos abrir aqui já já. Vamos comer agora, porque... Não tá quentinho, tá uma delícia. Mike, pode ir, por favor, tá? Suzy... O Suzy não é pra comer, tá, Suzy? É só pra tirar aqui que é... Ó, é do João, viu? É nosso, Suzy, é nosso. Obrigado de coração, pessoal. Obrigado mesmo por acreditar no nosso projeto, viu? Quero aproveitar também e agradecer o pessoal do Portal Taboanense. João, toda segunda-feira nós temos um espaço exclusivo no Jornal da Cidade. Chama-se Portal Taboanense, que é o portal da cidade, mais de 100 acessos, 100 mil acessos, porque o cara são potentes, Eduardo Toledo, Rosa Santana, e você vai ser a próxima capa do jornal na próxima semana. Então, legal, agradecer aqui essa parceria, obrigado, Portal Taboanense, tamo juntão. Agradecer aqui o Celera Filmes, que é quem faz essa edição, quem corre pra lá e pra cá, quem publicita... Existe a palavra? Publicita... Publiciza a gente aí em diversos canais, diversos espaços. Obrigado de coração. Celera Filmes aí, tá fechadinho com a gente. E a Fonte Grifes que manda pra gente essas camisetas, roupa que fecha a gente aqui, João. Nós estamos fechados, não estamos? Fechados, quebrado. Vocês estão enjoados, velho. Vocês tá, estão enjoados. É vapo, viado. É vapo. Então, obrigado de coração. Ó, tamo juntão aí, tá? Valeu. E não posso esquecer de mandar também um abraço pro Fernando. O Fernando que é da Casa do Cartazista. Fernandão, tamo junto. Casa do Cartazista também. Fechou? João, voltando pra cá. Irmão, conta um pouquinho dessa articulação. Como é que é articular o PSDB e o PCdoB? Porque tem aí, né, um racha, porque também é um pouco invisível esse racha. Dá pra gente unir. E você conseguiu achar essa chave que entrava aí nessa porta e abria. Conta aí um pouquinho disso, irmão. Isso foi muito inusitado, porque o PCdoB, ele fazia parte do governo do PT que estava lá, desse governo que eu te disse bem avaliado. Fazia parte. O pessoal estava lá na Secretaria da Cultura. E o PCdoB, não só em Botucatu, mas em vários lugares, assim no Brasil, eles têm muitos quadros muito bons. São pessoas muito preparadas, pessoas do ponto de vista denso, do ponto de vista ideológico, de princípios, né? E pessoas com muita capacidade de trabalho e tal. E eu identifiquei isso lá. Caramba. E lá em Botucatu, o PCdoB, embora não seja um partido enorme, ele é um partido de belos quadros, né? E ali a gente começou a dialogar, porque a relação estava azedando lá com o pessoal do PT, e ao mesmo tempo tinha um preconceito, tanto do nosso lado como do lado deles, de, mas será que isso dá certo? Putz. E lá tem ainda grandes quadros, e a gente começou a dialogar. A minha história, assim, o MDB do meu pai, ele foi o partido, como era bipartidarismo, tinha muita gente do partidão, do PCdoB, do PCB, que eles, para poder fazer política fora da clandestinidade, muitos tiveram que ir para o MDB, porque era o único partido
que era vigente, tirando a Arena. Então, assim, você quer fazer política na clandestinidade é uma coisa. Se você não quer fazer política na clandestinidade, mesmo que você tenha valores socialistas, não sei o que, tal, não tem outro partido, é o MDB, porque tinha um ou outro. Então, muita gente daquela época foi do MDB. Sim. E a história, meu pai tinha uma relação com essas pessoas. Você entendeu? Então a gente nunca foi. A relação está sempre acima do partido. Né? Era uma questão. Não, e também de entender a importância histórica desses quadros, desses partidos tal. E saber que é o seguinte: é óbvio que, na minha opinião, tem coisas que eu acho que são um pouco utópicas, né, que esses partidos têm. Né? E acho também que. Então, além de serem utópicas, eu acho que assim, elas às vezes não dialogam muito com a realidade. Né? Então. Quando a gente foi discutir com o PCdoB, a gente falou o seguinte, gente, que eu acho que esse é um grande ensinamento, né? E isso foi o que eu aprendi muito. Em vez da gente ficar dizendo o que nos separa, o que nos distancia, e a gente já sabe, porque é o seguinte, imagina você botar PSDB e PCdoB para conversar. É só briga. A primeira coisa é o cara dizer o seguinte... Isso para mim isso para mim eu não abro mão, isso para mim eu não abro mão, isso para mim eu não abro mão, isso para mim eu não abro mão. Ou seja, você fica valorizando aquilo que te distancia. Sim. Né? E num processo que é um processo de encontro de ideias, é muito importante você reconhecer que existem coisas que te distanciam, que não te aproxima do outro, mas olha, a gente reconhece que nós não somos iguais, até porque se a gente fosse igual, a gente não estaria em partidos diferentes. Sim, então a gente reconhece a nossa diferença. Ok, a nossa diferença está aqui, a gente não está jogando ela para debaixo do tapete, fazendo de conta que ela não existe, ela existe, está aqui. Ok, mas ela está aqui, deixa ela aqui. Agora vamos discutir o que nos une. Legal. Vamos discutir o que nos aproxima, o que nos une. E eu acho que essa construção é a beleza do processo, ou seja, discutir o que nos une, reconhecer o que nos distancia, né? Não demonizar isso por causa disso, porque senão você coloca o preconceito. Bom, o Rodriguinho é do PCdoB, então já vem na minha cabeça toda uma ideia pré-formatada, pré-concebida. Você já que constrói. Às vezes já é um muro. Esse é o muro invisível que fala, bom, o Rodriguinho é PCdoB, com o PCdoB eu não converso porque ele é isso e aquilo. Já coloquei um muro. Daí quando eu vou conversar, tem um muro para a gente conversar. Então eu acho que foi um grande entendimento e a gente falou o seguinte, vamos construir, que eu acho que foi uma outra sacada. Então vamos buscar o que nos une, né? Vamos buscar o que nos aproxima, só que é o seguinte, para não dar briga lá na frente, para não ser um casamento de conveniência que depois 6 meses separa, vamos fazer um programa de governo em 4 mãos? Vamos pensar a cidade em 4 mãos e transformar este programa numa cartilha? Putz, que e se a gente conseguir transformar este programa numa cartilha, a cartilha passa a ser a nossa lição de casa. Ou seja, a gente não vai mais ficar discutindo daí tese, o mundo ideal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar para executar essa cartilha. Então todo mundo tem que ter disciplina de entender que aquilo que está na cartilha é o que nós vamos fazer. E no momento de formulação da cartilha, de discussão da cartilha, de construção da cartilha, que é o programa de governo, aí você vem com a sua ideologia, você vem com os seus valores, com os seus princípios, eu venho com os meus, a gente briga pra cacete. Legal. Mas o caldo dessa discussão é aquilo que nós vamos ter o compromisso depois de executar. Puta, que sacada. E aí é o seguinte, aí é a cartilha de voo, daí não tem mais discussão, vamos para cima. Vamos para cima. Então, a construção do programa de governo, ela foi muito debatida, porque daí o cara falava, eu sou contra organizações sociais da saúde. Isso está super em voga aqui em Taboão. Né? Essa discussão de organização social está super presente hoje. Sim. Né, aqui. E aí tinha uma discussão, porque tem quadros do PCdoB que entende que não é o melhor modelo organizações sociais na área da saúde, fazendo a gestão da saúde, que deveria ser tudo pela rede direta, pela prefeitura, pelo governo do estado, funcionário público, concursado. Há gente que defende esse modelo. Né? E tem gente que defende não. Nós podemos fazer uma gestão compartilhada com a sociedade civil organizada através das organizações sociais. Sim. Principalmente se elas forem sérias, corretas, ligadas a alguma universidade, que seja uma universidade reconhecida e tal. Então, todas essas discussões a gente punha na mesa e falava como vai ser a saúde. Se a gente ganhar a eleição, vai ser através de uma gestão direta ou nós vamos também permitir gestão com uma rede, com uma parceria com a sociedade civil? Que não tem nada a ver com privatização. Sim. Tem a ver com a parceria, contrato de gestão, a parceria. Uhum. E nem a privada, porque essas instituições não são
de iniciativa privada, elas são sem fins lucrativos. Sim. Entendeu? Então você pega esse PDM aqui, Tá bom. que é uma organização social, ela não é privada. Ela é uma organização sem fins lucrativos, ligadas à Unifesp. Sim. Você entendeu? Que é uma das maiores faculdades de medicina do país. Então, não é privatização da saúde, mas sim a busca de parceria para você fazer uma gestão compartilhada que deveria te dar, se não dá, mas deveria essa ideia, um pouco mais de flexibilidade, de facilidade no dia a dia da gestão da saúde. Bom, enfim, para dar o exemplo, eu usei a saúde, mas isso vale para tantos outros temas. E aí a gente começou a estressar a discussão, saúde, estressa. PCdoB, o que você acha? Ele vinha com o valor dele, com os princípios deles, com as ideias deles, com o mundo deles, tem que pôr isso, e a gente falava, não, tem que pôr isso, briga, tira isso, põe aquilo. E teve um caldo, saiu um resultado. Desse resultado, nós fizemos um programa de governo extremamente participativo. Nossa. Porque nós não fizemos só entre os partidos. Então vamos discutir esporte. Chama os clubes da cidade, vamos ouvir os clubes da cidade. Vamos discutir cultura, vamos conversar, chama os coletivos, Sim. Chama quem trabalha com cultura. Então fizemos um negócio muito participativo. E deu certo, porque daí todo mundo teve a disciplina de seguir aquilo que estava no programa. E você está falando uma coisa, João, que é muito real, porque assim, as pessoas querem falar, né? E vou dar um exemplo aqui. O ônibus não pega, você vai reclamar para quem? O buraco da rua, você reclama para quem? Porque não tem espaços para que você possa ser ouvido. É isso o tempo todo. Então, a política que você está trazendo como referência é exatamente assim, gente, vamos ouvir todo mundo. O da direita, o da esquerda, o do centro, do meio, porque o melhor é que esse buraco seja tapado. A forma como que vai ser... Exatamente. E aí eu percebo muito que na política a gente fica discutindo o tempo todo quem vai tapar o buraco, mas ninguém tapa. Então você está ali o tempo todo com o buraco, todo mundo com ideologia. Não, esse cimento aqui tá caro, esse tá ruim, esse roubou, e o buraco tá lá. Porque você continua... Tem que ser máquina da prefeitura, com funcionário público. Não, mas é a empresa terceirizada e o buraco lá. E o buraco lá. Ninguém resolve o problema. Então você veio com a solução e não com o problema. Eu acho que a sacada foi essa, assim. Você trouxe a solução. Ô, João, como é que foi ganhar a eleição? Cara, foi uma coisa... Porque como era uma coisa improvável, impensável, imagina quando a gente abriu a urna. Óbvio que nos últimos 2, 3 dias a gente sentia a mudança. Porque você percebe, o povo vai te acolhendo diferente, tem uma certa... Uma euforia quando você passa no lugar, o pessoal fala, tamo junto. Nossa. Aí nós fizemos uma carreata, aquela carreata você viu o povo saindo na rua para dar tchau. Eu falei, coisa tá boa. E aí abriu a urna 53%. E Botucatu, como uma cidade de 150 mil habitantes, ela tem uma escola no centro da cidade que é um dos maiores colégios eleitorais. E ali tem muita gente, porque ali naquele centro da cidade, quando tem eleição, fica todo mundo ali fofocando, batendo papo, chutando quem vai ganhar, quem vai perder, não sei o que tal. Os apostadores de urna ali. Então né? fica todo mundo ali. Só que tem muita gente que votava nessa escola, né, que mudou para o bairro, mas por conta de ficar nesse ambiente lá, ele não mudou o local, o domicílio eleitoral. Então o cara mora na periferia, mas vota naquela escola. E meu pai falava o seguinte, quer saber quem vai ganhar a eleição em Botucatu? Vê quem ganha a eleição no IECA. O IECA é a Escola Estadual Cardoso de Almeida, porque lá tem gente que vota da cidade inteira. Entendeu? Legal, tem o cara que vota da cidade inteira. Gente, o cara da todo Zona canto. Leste vota lá, o cara da Zona Sul, porque ele não mudou o título. Até pelo clima que tem. Pelo clima o clima que tem ali. eleitoral. Então todo mundo fica lá. Legal. Então você pega a Filipeta, você vê ali 2, 3 Filipetas, você fala, o Rodriguinho disparou. A chance do Rodriguinho ganhar a eleição é enorme, porque aquilo representa um pouco o que está acontecendo na cidade inteira. Legal. E aí quando a gente abriu as Filipetas lá, que é onde sai o resultado, de urna por urna, aí a gente estava muito na frente. Nossa. Porque nós somamos 53%, a gente somou todos os outros candidatos. Né? Então, aí virou uma festa. Foi uma festa na cidade, porque a gente vinha de uma administração bem avaliada. Sim. Entendeu? Então não era uma coisa que, certeza que vai dar certo. Era tenso. E teve muita guerra, uma eleição difícil, porque uma eleição truculenta, muito ataque, não sei o que, tal, ataque pessoal. Né? Então foi uma eleição que deixou sequela, inclusive, porque depois a gente teve muita dificuldade para dialogar com os partidos que nós derrotamos. Entendeu? Teve muita dificuldade, porque foi uma eleição Acaba muito criando, dura. Sai do campo democrático ali, sai né? do campo, entra pro pessoal, tal, foi muito chato. Né? Mas depois foi muito legal, porque a gente fez um governo bacana, a gente fez um governo que muitas coisas importantes que a gente plantou, a gente sabia que a gente só ia colher no segundo mandato, porque você não faz um hospital, por exemplo, num mandato só, é difícil.
Você começar, você fazer o projeto, licitar a obra, fazer a obra e inaugurar em 4 anos. É difícil. A burocracia é muito grande. Então a gente fala, puxa, aí quando a gente foi para 2012, a gente falava, puxa, nós temos que ir para a reeleição até para entregar todas essas conquistas que a gente teve do trabalho do primeiro mandato. Ô, João, mas teve uma mudança muito grande em Botucatu. A cidade que você pegou, mesmo com o prefeito vindo bem avaliado, e a cidade que você deixou. Tanto que a sua avaliação ela explodiu, você fez seu sucessor. Cara, como é que é isso? Assim, primeiro momento, é ouvir mesmo, essa experiência, é ouvir o povo falar, é disso que ele precisa, ou é o sangue? Tá no sangue mesmo de ir lá, de não parar, de trabalhar? Como que administra uma cidade? Cara, eu acho que reconhecendo as forças vivas que a cidade tem. Eu acho que esse é eu dou muita importância para isso. Quer dizer, quem que pode? O chá de quebrada. Vamos imaginar que lá em Botucatu tem um negócio fantástico que nem vocês fazem aqui. O chá de quebrada. Como é que a gente traz esse povo para pensar a cidade? Como é que a gente traz o Rodriguinho, o Mike, todo mundo, a Suzy, para pensar a cidade com a gente? Entendeu? O que eles podem contribuir? Não, João, a gente queria contribuir assim, a moçada tá sem condições de ter perspectiva para o mercado de trabalho. Estou dando um chute aqui. Sim. Pô, a gente queria ajudar nisso. Então chama todo mundo, abre o governo, para de governar com meia dúzia. Que é a assessoria, aqueles puxa-saco, aqueles que só falam o que você quer ouvir, porque o poder Meu tem Deus, isso. gente, precisa escutar isso, viu? Não é indireta para ninguém não, mas falar com o povo é melhor do que falar somente para si. O poder é traiçoeiro, porque o poder ele vai encastelando as pessoas. Ele vai encastelando as pessoas elas vão se sentindo empoderadas e elas vão se encastelando. Castelam mesmo, elas vão ficando longe da vida real e ficam rodeadas de pessoas que às vezes até bem intencionadas, mas só falam o que você quer ouvir. Só falam o que você quer ouvir. O cara fala, puta, coitado, o prefeito ficou o dia inteiro aí atendendo o povo, eu não vou levar mais problema para ele. É uma pessoa bem intencionada. Só que daí é o seguinte, a hora que ele não leva o problema para o prefeito sai na rua, quase apanha, não sabe por quê. Você entendeu? Não sabe por quê? Porque o cara não falou para ele, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui o povo está reclamando. Então você vai ficando encastelado, blindado às vezes por uma equipe que às vezes é até bem intencionada, mas você está longe da vida real, do mundo, da vida como ela é. Entendeu? Então a vida como ela é, quem vai te ajudar a perceber é o chá de quebrada, que entrevista o pessoal, que conversa com a moçada, que não sei o que, tal, e fala, prefeito, pô, isso aqui não tá legal. Entendeu? É o pessoal que trabalha com as pessoas com deficiência, é o cara que está lá no coletivo de cultura, é o cara que tem um campinho de futebol e põe dinheiro do bolso para treinar a molecada. Você entendeu? Traz essa moçada para conversar. Você sabe, João, que nós entrevistamos aqui, trocamos ideia com o Sérgio Vaz. E o Sérgio, ele pegou e falou assim, ele falou uma coisa que foi muito marcada para mim. Ele falou assim, eu não preciso ser do PCdoB para poder saber que a passagem está cara. Eu não preciso ser do PT para poder saber que o gás está caro. Eu não preciso ser do PSOL para poder saber que o custo de vida hoje está muito alto. Não precisa. Você não precisa ter padrões, né? É só viver o dia a dia, é só ouvir o dia a dia. E é um pouco do que você está falando mesmo. Essa construção do tipo, olha, vai para a rua, vai para o povo. Você não precisa estar fechadinho, você não precisa estar com bandeirinha, você precisa só ouvir. E aí a gente acaba criando estereótipos que não são reais. A realidade é outra, é duro, valor caro. Olha o que a gente está passando hoje, né? Olha o gás. Olha o preço do gás, cara, é impressionante. Ô, João, aqui na cidade, nós estamos falando de Taboão da Serra. Taboão da Serra é uma cidade que ela é a maior densidade demográfica da América do Sul, pra você ter uma ideia. Reza a lenda que só perde para Xangai, é Xangai, né? Que tem um... Enfim, mas da América do Sul é certeza. O número que nós temos aqui de moradia é muito alto. Nós temos 300 mil habitantes para 22 km². Então, é muito adensado. A densidade aqui é muito alta. Só que a cidade, ela é uma cidade dormitório. Então a pessoa, ela dorme na cidade, mas ela vive em São Paulo. Muitos sequer sabem quem são os administradores, quem é vereador, quem é prefeito, quem são secretários. Então é muito difícil lidar e ouvir, porque ele está dentro da política de São Paulo. Isso é um problema da cidade, sabe? Botucatu, não sei se tem isso. Você tem algum pouco de... Botucatu é o contrário. Pra você ter uma ideia, Botucatu, a área territorial de Botucatu é do tamanho da cidade de São Paulo. O território, imagina assim, o território da cidade de São Paulo é do tamanho de Botucatu. Botucatu tem 1.500 km², São Paulo tem 1.550. São Paulo é o 9º maior território do estado, Botucatu é o 10º. Ô, louco! Só que São Paulo tem 12 milhões de habitantes, como Taboão, e Botucatu tem 150 mil habitantes. Então você imagina o que Botucatu tem de área livre. De zona rural.
Você percebe? Sim, você tem sim. o mesmo. É como se tivesse na cidade de São Paulo 150 mil habitantes. Você consegue imaginar? Não dá. É Botucatu. Poxa vida. Uma cidade do tamanho de São Paulo com 150 mil habitantes. Sim, sim, que é entendi menor agora. que Taboão. Sim. E tem o tamanho da cidade, do território de São Paulo. É Botucatu. Então isso é muito curioso, porque você tem os seus desafios. Né? Você não tem o desafio dessa superdensidade demográfica, desse negócio de não ter espaço para respirar, porque está tudo muito apertado, muita gente num espaço pequeno, então você não consegue ter área para parque, você não consegue ter área para trazer novos empreendimentos, nada, porque é uma cidade que já está praticamente compactada. Né? Botucatu tem outros desafios, você tem uma zona rural gigante que para você dar conta é um desafio enorme, porque choveu, a dona Maria que tem que trazer o produto dela, que ela tem lá para trazer na feira, ela não consegue escoar o produto, o transporte escolar não consegue descer para buscar a criança. Nossa. Você entendeu? Botucatu fica em cima de uma serra, então você tem que descer a serra, quando chove é um inferno para descer, porque é estrada de terra. Quer dizer, são outros tipos de desafios do que tem uma região metropolitana, né? Mas tem também os seus desafios. Agora, Taboão, eu acho que assim, o que a gente tem que fazer numa cidade como Taboão? Né? Nós temos que ter canais de comunicação e diálogo permanente com a população, para entender qual é essa percepção, por que eu vou para São Paulo porque lá tem a oportunidade de trabalho, né? Porque lá é a cidade da oportunidade. Sim. Né? Agora, o que eu poderia ter em Taboão para eu não precisar ir para São Paulo? Né? Porque essa é uma pergunta. O que eu poderia ter aqui, nas condições que nós temos, numa área pequena, 22 km², né? Com uma população de quase quantos mil habitantes? 300 mil? 300 mil habitantes hoje. 300 mil habitantes, ou seja, a cidade inteirinha tomada, você não deve ter mais terreno, área, não tem mais nada. Tal. E o que a gente pode fazer numa cidade como essa para que a população fique aqui? Para que o jovem possa ter oportunidade aqui. Você entendeu? Para que eu possa ter uma oportunidade aqui, não precisar ir para São Paulo para me tratar de coisas que são simples, que poderiam ter aqui. Sim. Então, assim, essa discussão é uma discussão coletiva, Rodrigo. Essa é uma discussão coletiva. Precisa ouvir, o né? prefeito, os vereadores, eu até acho que devem fazer isso, mas devem fazer isso de forma radical. Não é assim, porque escutar, dialogar, é ferramenta de gestão, não é opção. Não é opção, hoje eu vou escutar o povo, amanhã eu não vou. Você entendeu? Não é uma opção escutar o povo. Sim. Escutar o povo não é dizer o seguinte, eu vou a cada 15 dias escutar o povo, ou vou a cada 3 meses. Não, escutar o povo é ferramenta de gestão, isso tem que ser todo dia. Para você ter a temperatura, pegar o pulso do que está acontecendo. Senão você vai ficar no castelo com meia dúzia de pessoas querendo adivinhar o que é bom para o povo. E não deixa o povo falar o que é bom para ele. Deixa o povo falar. Chama a juventude. Mas é difícil, eles vão gritar, eles vão... Não, deixa falar. Eu tenho uma experiência no Estado, quando eu fui secretário de Educação... Ia chegar lá agora, João, já toca. É isso, Você cara. teve 2 experiências muito boas. Primeiro que assim, você não é da educação, né? Você é advogado. E aí você foi Exato. secretário municipal de educação em São Paulo. Vou te falar que assim, eu conheço vários professores da rede municipal, João, que são fãs, acham que o seu trabalho foi incrível, sabe? Que você fez um trabalho muito coletivo, de ouvir, de participar, de trocar essa ideia, isso foi muito forte. E na rede estadual também. Então, vou mandar aqui um abraço para a Lisete. A Lisete é da FUSE. A Lisete é apaixonada por você. Falou, eu quero o João governador. A Lisete é daqui da cidade. Uma parceiraça. O aniversário dela foi domingo. Beijo, parabéns, saudade, viu? Dando um beijo para todo mundo da FUSE aí. Então, fala um pouco, João, dessa experiência como secretário, tanto municipal quanto estadual. Porque nós estamos falando de uma máquina. Você cuidou do município de São Paulo, né, da Secretaria Municipal, que é a força disso é imensurável. Eu não tenho noção do número de alunos de escola, porque agora imagina o Estado. Então você cuidou de tudo isso e cuidou muito bem, está muito bem avaliado. Cara, assim, a gente chegou lá, eu não sou educador de formação, né? Eu sou um advogado, como eu disse aqui, mas eu sou um apaixonado por educação. Eu dediquei os últimos anos da minha vida à educação, à causa da educação, porque eu estou cada dia mais convencido que a educação não é uma das chaves de transformação da sociedade, ela é a chave. Total. Não é uma das, ela é a chave. Tem problema ambiental, você vai encontrar a resposta na educação. Tem problema de tolerância, né, de você reconhecer o diferente, não sei o quê, você vai encontrar a resposta na educação. Você entendeu? Ou seja, muitos problemas que a gente tem do ponto de vista social, da convivência social, você vai encontrar respostas na educação. Você entendeu? Então, assim, eu acho que ela é a chave, não é uma das.
mas ela é uma chave que se vira coletivamente e permanentemente. Sim. Educação é outra coisa que você não fala, esse ano eu vou investir em educação, ano que vem não sei se eu vou. Educação também é direta, é investimento, é compromisso e tal. E na educação, assim, para quem não é formador, não é formado, não é uma pessoa que nasceu nesse mundo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar minha experiência de gestão administrativa com os valores que eu acredito que se faz numa gestão, que é exatamente dialogar, descer do castelo e botar o ouvido rente ao chão da escola, porque legal. Educação, assim, tem um lugar que é sagrado. Eu aprendi isso. Né? Educação tem um lugar que é sagrado. Qual é? A sala de aula. Sala de aula. E se aquele é o lugar sagrado, você tem que botar o seu ouvido lá, rente ao chão da sala de aula, rente ao chão da escola, para ouvir o que está acontecendo lá. Para ouvir, porque em educação o que tem muita gente boa que diz para você o que tem que ser feito, que nos diz o que tem que ser feito. E o grande desafio não é o que precisa ser feito, é como fazer o que precisa ser feito diante das condições, das adversidades que a gente encontra o dia que a gente está dentro da máquina. Legal. Entendeu? Legal. Porque é muito fácil falar de fora. Sim. Aí de dentro, você é professor. Sim. Você é professor, você sabe a dificuldade. Saber o que precisa ser feito, você sabe. Não sabe? Sim. Sabe como ninguém. Sim. Agora, por que às vezes você não consegue fazer o que precisa ser feito, que é tão óbvio para você que aquilo precisa ser feito? Porque o território está conflagrado, porque a família está desestruturada, porque o professor não tem tempo para preparar uma aula, porque o professor tem que ter jornada dupla para poder complementar o seu salário. Ele dá aula de manhã numa escola, à tarde ele tem que dar aula em outra escola, tem que pegar o carro, paga pedágio, paga não sei o quê. Esse é o mundão real. É. Aí vem o cara para ditar regra para nós, o que tem que ser feito. É sempre de cima para baixo. Legal, né? Você dizer o que precisa ser feito, eu acredito, mas vai lá nas condições que nós estamos, fazer isso que você está falando. Aí fora a burocracia da máquina, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda, para liberar o recurso, para fazer a licitação, a Procuradoria que tem que preparar não sei o quê, aí as coisas não acontecem. Entendeu? Então, o desafio da educação. Nem acho que é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito tem muita gente boa que diz. Né? As universidades dizem, essas ONGs aí dizem. Eu quero saber de gente que sabe os desafios por dentro para dizer como fazer. Esse meu vice-prefeito, que era do PCdoB, ele é uma figura fantástica, muito preparado, e ele é gordinho, ele falava assim, e às vezes no final de tarde a gente ficava filosofando. Terminava o expediente e a gente ficava pensando na vida, na sociedade que a gente queria construir, na diminuição das desigualdades, dos problemas e tal. E a gente falava que às vezes o desafio era o como, não era o quê. Legal. O desafio não é o que fazer, é como fazer. Como fazer. E aí, e é um pouco dos embates que a gente vê. E ele falava, é que nem ir no médico, né? Ele falava, é que nem a gente ir no médico. Eu falava, como assim, Carlos? Ele falava assim, eu sou gordinho, eu vou no médico. Daí eu falo pro médico que eu tô com um problema assim, 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 assim. O médico fala o quê para mim? Você precisa emagrecer. Aí ele falava, isso eu sei, cacete, eu quero saber como. Não é verdade, eu quero saber como, com a vida estressada que eu tenho, ansioso do jeito que eu sou, né, com o trabalho que eu tenho ou com a falta de trabalho que eu tenho, com não sei o que, eu não consigo fazer atividade física, eu estou fazendo o que. Aí o cara fala, pô, eu sei que eu tenho que emagrecer, eu quero saber como, nas condições que eu estou. E a educação tem um pouco disso. E nós fomos para a educação, para a secretaria, com esse olhar. Né? Bom, não sou educador de formação, né, mas eu quero fazer um bom trabalho, que acredito na educação como uma chave de transformação. Aí você vai para uma rede que tem o tamanho da população do Uruguai. Quase 4 milhões de alunos. 4 milhões a rede? Rede estadual de educação, quase 4 milhões. Então é do tamanho da população do Uruguai, praticamente. E aí todo mundo, a primeira pergunta... Deixa eu te cortar, só um minuto, porque você falou da rede estadual. Ô, João, eu tive a oportunidade de ter sido também presidente do Grêmio da minha escola. Legal. Iniciei minha vida pública, política, etc., na escola, né? Lidando com os problemas, etc. As nossas maiores dificuldades, João, era implantar projetos. Porque nós tínhamos 1 milhão de ideias. Não, vamos criar o cineclube, vamos criar o Islã. Não tinha Islã naquela época, Davi. Não tinha. Mas vamos criar o teatro. Nós tínhamos o Ruge. Me lembro até hoje. Era a Ruge e... Como que era das meninas? A Ruge era das meninas... Brothers. Eram os Brothers e a Ruge. Aí a gente criava o grupo dos meninos. Mas como colocar isso sem grana? Porque era uma dificuldade. Então você ia no mercadinho do lado, olha, nós somos da escola, você consegue ajudar a gente? Ia na padaria, pedir um pão, porque você vai fazer um evento. Rifa, não sei o quê. Você faz 1000 coisas. João, é uma coisa aqui, cara, que você revolucionou. Eu preciso ser muito honesto contigo. Você deu R$5.000 para os grêmios estudantis implantarem os projetos.
O nosso maior problema era como implantar. Não tem dinheiro. E você fez assim, ó. Gente, vocês querem implantar, tá aqui o dinheiro. Como que vocês vão fazer? Problema de vocês. Porque eu vou dar autonomia para que vocês construam. Você não ditou regra no sentido, olha, só pode ser cineclube, tá aqui o dinheiro. Só pode ser jogo de futebol, exato. tá aqui o dinheiro. Não, só pode ser vôlei. Não, cara. Você deu a liberdade pro Grêmio construir dentro da sua liberdade, dentro da sua individualidade, autonomia e deu essa grana. João, eu preciso ser honesto contigo, cara. Essa revolução que você construiu na rede, você fez com que o aluno se sentisse protagonista do seu espaço escolar. É mágico, Isso, é mágico. Rodriguinho. Foi uma ideia incrível, Isso, cara. Isso veio de Botucatu, você acredita? A gente fazia, o ex-prefeito lá quando eu entrei, ele tinha feito um processo de orçamento participativo, que era uma coisa muito tradicional no PT. Sim. Né? O orçamento participativo era uma coisa que dava certo. E eu falei, puxa, vamos continuar. Aquilo que dá certo, vamos continuar. Só que tinha algumas coisas para melhorar, como toda política pública, né? Ela é dinâmica, você vai aperfeiçoando. E uma coisa que eu percebia no povo é o seguinte, que tinha muita coisa que o povo tinha participado de reunião, assembleia e tal, pediu e não acontecia. Então, quando eu virei prefeito, tinha uma demanda reprimida enorme de coisas que a população tinha se organizado, tinha eleito como prioridade e não aconteciam. Por quê? Porque faltava dinheiro. Sim. Porque faltava dinheiro. E eu falava para o povo, falava para o pessoal, vamos continuar o orçamento participativo, mas nós não vamos ficar iludindo as pessoas que vai acontecer tudo, porque não vai. Por quê? Na área pública as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É incrível isso, viu, João? As demandas são infinitas. Isso é o dilema do gestor público. E precisa ser sincero. Precisa ser sincero, velho. Não tem Porque jeito. senão você chega no Leme e você faz 1000 promessas de que o problema ali acabou. E não acabou. Não acabou, porque o cara não vai conseguir resolver. E o povo vai lá, participa de reunião, sai à noite, vai para a escola, vota, discute e tal. E você enche o cara de esperança de que agora o problema do bairro dele vai ser resolvido e não é. É isso mesmo. Você entendeu? E aí eu falei, olha, aqui é o seguinte, para fazer orçamento participativo, nós vamos pôr um dinheiro e dizer para o povo quanto que tem de dinheiro. E o povo, nós vamos discutir em cima do que tem de grana. Nossa. Entendeu? Aí a gente separou, lá em Botucatu, 6 milhões de reais para o povo decidir o que fazer. Na cidade... assim, também para o povo decidir o que fazer. E o processo de participação, ele tem um lado pedagógico, porque você mostra que tem um limite. Sim. E o limite, o brasileiro conhece. Quantos brasileiros não sofrem limitações orçamentárias? 99% das famílias. Sim. Quer dizer, e o orçamento público, a gestão pública, não é diferente da casa da gente, Rodriguinho. É assim, cara, o filho quer, a filha quer, o marido quer, a mulher quer, todo mundo quer. Aí chega no final do dia, eles olham para a renda da família e vê que não dá para atender tudo. E hoje em dia, então, piorou. O filho quer a bicicleta, a menina quer o computador porque vai fazer o vestibular, o pai quer trocar o carro, a mãe quer fazer mais um cômodo. Estou falando de coisas materiais. Claro. Quer trocar mais um cômodo. Aí todo mundo quer. Como é que eu faço? Eu consigo atender a filha que quer trocar o computador porque vai fazer o vestibular, o menino que quer a bicicleta, que não quer não sei o quê, quer não sei o quê. Pô, todo mundo quer. E todos têm direito de querer. Todos têm direito de querer. Todos têm sonhos. Só que a família não consegue atender a todos ao mesmo tempo. Como é que faz? Eu acho que o jeito melhor de fazer é o seguinte: senta todo mundo e fala quais são as prioridades. O que é prioridade? Já que nós não temos dinheiro para atender todo mundo ao mesmo tempo, o que é prioridade? Não, a prioridade agora é a menina que precisa do computador, porque ela vai estudar para fazer o vestibular. Ah, é essa? Então é o seguinte, filho, a bicicleta vai ser o ano que vem. Marido, nós não vamos trocar o carro esse ano, vamos trocar no segundo semestre. E você elege as prioridades e aí você começa a trabalhar para realizar aquelas prioridades. Por isso que eu falo que é uma ferramenta de gestão ouvir. É uma ferramenta. E aí fizemos em Botucatu isso. Pô, pegamos 6 milhões e fomos para a escola. Quando a gente chegou na escola, para discutir com o povo de Botucatu o que fazer, a gente fazia várias reuniões em escolas, eu notava que a gente punha um dinheiro para o povo decidir e não tinha jovem, cara. A moçada não participava, era um monte de gente mais velha e a moçada não participava. E que dinheiro que é aquele 6 milhões? Aquele dinheiro é dinheiro do imposto das pessoas. O dinheiro da prefeitura é dinheiro do imposto. E o jovem, quando compra um boné, está pagando imposto. Sim. Quando ele compra uma Coca-Cola, ele está pagando imposto. Quando ele compra um hambúrguer, está pagando imposto. Então, uma parte daqueles 6 milhões vinha dos jovens. Sim. Só que na hora de destinar o recurso, os 6 milhões para as pessoas, os jovens não participavam dessa decisão. Eles não participavam. Pô, o cara ajuda a incrementar a receita, ou seja, o bolo tributário, uma parte ele contribui, mas ele não ficava com uma parte do que ia fazer com o dinheiro. E ele tem desejos e sonhos. Aí, cara, numa escola chamada Paulo Guimarães, em Botucatu, na periferia, né, ficaram sabendo um grupo de skatistas,
Chegaram lá e ficaram sabendo que ia ter uma reunião, o prefeito estava lá. Aí eles chegaram para mim e falaram, ô João Cury, tá bom, mano? Como é que tá aí, velho? Eu falei assim, tá bom, então assim, ó, nós queremos, eu fiquei sabendo que você vai estar aí, então nós queremos uma pista de skate aqui no bairro. Eu falei, ó, é o seguinte, aqui tá todo mundo aqui para discutir o que vai fazer no bairro. Se vocês quiserem a pista de skate, vocês têm que participar. Da hora isso. Vocês têm que participar. É um processo de cidadania, é todo um processo democrático. Isso, mano? Os caras falaram pra mim, como é que funciona isso? Eu falei, ó, aqui é o seguinte, as prioridades mais votadas é que serão feitas, porque nós temos um limite de grana para fazer. Da hora, mano. Entendeu? Então é o seguinte, vocês se unem aí e falam o que vocês querem, se vocês tiverem voto, a gente vai fazer. Rodriguinho, cara, começou a chegar. Aí, os caras fez contato. Deu 15, 20 minutos, cara. Chamou a tropa. Você não acredita, começou a chegar os caras de skate, não sei o que, tal, menina, os meninos e tal. De repente tinha uma tropa de moçada lá esperando para discutir. Começa a discutir, o que vocês querem? Eu quero que faça o recap dessa rua, eu quero que melhore a praça, eu quero não sei o que, e nós queremos uma pista de skate. Então colocamos tudo na lousa, tudo que o povo queria. Então agora vamos votar aquela que tiver mais voto vai ganhar como prioridade. Aí a moçada detonou, velho. Aí a moçada chegou e falou o seguinte, ó, primeiro lugar disparado, pista de skate. Nossa. Pista de skate. Da hora. Pô, então a pista de skate é a prioridade número 1. Pegamos uma parte dos 6 milhões e fizemos uma pista de skate pros caras. Erramos. Por quê? Porque fizemos sem ouvir os caras. Aí pista de skate tem um monte de detalhe. Se você fizer a curva errada, executar mal o projeto, o moleque começa a cair e não usa a pista. Entendeu? Aí teve que reformar. Quer dizer, então não basta você ouvir só no momento de formular e priorizar. Você tem que ouvir no momento de executar. Da execução entendeu? Também. Da execução. Então tudo isso a gente foi aprendendo. Aí chegamos no estado, falamos, vamos, os jovens, era isso, a gente foi presidente de Grêmio, eu e você. Sim. A gente sabia, precisava fazer isso, precisava comprar bola, precisava não sei o que, não tem dinheiro. Aí falamos, vamos dar um dinheiro pra moçada, pros Grêmios. Puta, você não sabe o que nós apanhamos. O Márcio França era o governador. Sim. Pergunta, o dia que você tiver, não sei se você vai ter, mas assim, vamos dar dinheiro para os Grêmios para a gente devolver o protagonismo para os alunos. Eles precisam dizer o que precisa ser feito na escola também, além do diretor, além dos professores, eles também. Os caras falaram, você tá louco. Teve um deputado federal do PSOL, Ivan Valente, falou que eu estava transformando os alunos em pedreiro, que eu ia dar dinheiro para os moleques reformar a escola e isso era obrigação do Estado. Você acredita? E foi assim, foi uma coisa de louco. Eu falei, gente, não é nada disso. Os alunos vão decidir o que fazer. Você tá louco? Vai dar dinheiro na mão desses caras. Os caras vão tomar cerveja, os caras vão usar para comprar droga, os caras vão fazer festa, não sei o que. Eu falei, gente, ou a gente confia nos nossos alunos, ou a gente não confia. Porque por trás me arrepia, eu juro pra você, cara. Por trás disso tem uma relação de confiança. Isso, você tá falando de uma coisa que assim, o político não tem relação com o povo. Ele não tem, João, não tem. Vamos ser muito coerente, né? Sendo realista aqui contigo. É uma coisa muito, eu mando, você obedece. Você quer que eu faça o quê? Pode deixar lá que eu pago. Você quer, né? Uma coisa muito impositiva. E você não é capaz de decidir. Não é. Eu que sou capaz de decidir por você. Isso que irrita. O tempo todo. O tempo todo. E ainda mais quando é jovem. Porque se você é jovem, você não tem experiência. Não tem experiência, fala demais, vai beber, vai usar droga, tudo que é de ruim tá no jovem, né? Coloca essa estigma de que tudo que é de ruim é do jovem. Aí quando você tá velho, esse cara aí também não sabe fazer nada, não. Isso aí já passou, o que ele quer já não dá mais. Então, é difícil mesmo você construir. João, como é que foi a resposta disso? Porque aí você deu o dinheiro pro Grêmio, enfrentou todas essas tretas. Enfrentamos tudo isso, o governador ajudou a bancar. E aí a gente. O Márcio França teve coragem. Teve coragem. Porque lógico que a gente ficava, nós pegamos 25 milhões de reais e demos na mão dos Grêmios estudantis da moçada. Como é que foi isso? Moleque como foi a resposta anos, disso? 13 anos, 14 anos, 5 mil. Você fez o cara ser humano. Você fez o cara saber que com 13 anos ele tinha responsabilidades de que precisava trazer uma nota, de que vai fazer. Exato. E você sabe que era muito louco? Era assim. Primeiro, porque você falava 5 mil reais, eu fui lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Certo. E a gente fazia reunião com os Grêmios também, com o professor, com todo mundo. Quando a gente falou desse projeto, a gente falou, quanto vocês acham que seria um valor para vocês, através dos Grêmios, investir na escola? A molecada, R$1.000, R$800, R$500. E a gente sabia que R$500 não dava para nada, para você fazer na escola. A gente falou, nós vamos dar 5 mil reais. Nossa. Rodrigo, você não acredita, aquilo foi uma loucura, veio abaixo. Você acredita, 5 mil? Porque um moleque de 12 anos, você fala de 5 mil reais, meu filho tem 11 anos, você fala de 5 mil reais para ele, é o dinheiro do mundo. Claro. É o dinheiro do mundo, entendeu? Então ele acha que com 5 mil reais ele vai mudar a escola. E muda, viu? E qual era o processo pedagógico disso, por trás disso? Era o seguinte, quando ele começar a fazer,
ele vai ver que 5 mil reais ele faz muita coisa, mas ele não consegue fazer tudo que eles querem. Entendeu? Porque vários grupos têm desejos. Sim. Né? Aí você vai ver que é o seguinte, você vai se colocar no lugar do gestor. Legal, que você isso, não consegue atender todos ao mesmo tempo, porque cincão faz muita coisa, mas não resolve todos os problemas. Então eu vou ter que eleger prioridade. E é muito louco porque... E a molecada começou a fazer isso. Não, e aí tem uma outra coisa, porque você também está incentivando o cara a ser político. Você está incentivando esse jovem, porque, mano, não sei como é que é em Botucatu, João, mas aqui na nossa quebrada, o cara quer ser jogador de futebol, o cara quer ser funkeiro. É igual. Mano, ele não quer ser político, ele não pensa em ser, sei lá, advogado, tal, um outro pensamento, né? Acaba sendo mais da quebrada mesmo. E quando a escola, ela incentiva o cara a ter responsabilidades, a fazer um debate, como foi no seu caso, pô, construí o debate, me falaram que eu posso ser advogado, vou avaliar, pensar nessa possibilidade. Você traz, você já forma o cara pedagogicamente a ter um outro ponto de vista. Opa, eu posso ser mais do que o funkeiro. Não que seja ruim ser funkeiro, tá suave também, mas a questão não é limitada. Eu não posso ser só funkeiro. Ele pode ser o que ele quiser. Posso ser o que eu quiser. Pode ser o que ele quiser. O que eu acho que é importante é o seguinte, é você dar para ele a oportunidade de escolha. Porque tem gente que não tem oportunidade de escolha. Ele é o que as condições, as circunstâncias ofereceram para ele naquele momento, 90%, dependendo do CEP que ele nasceu. 90%. Então, o que pega, na verdade, é o seguinte, mesmo. você não pode condenar uma pessoa a ser tal coisa por conta do CEP que ele nasceu. Se ele nasceu num CEP, num bairro rico, ele pode sonhar em ser algo. E se você nasceu num CEP, num bairro pobre, você não tem direito a sonhar. É isso que a gente não pode condenar uma pessoa a ter um futuro por conta do CEP que ele nasceu. Mas João, isso é muito ligado à política, porque você precisa ter pessoas que pensem no povo de forma muito honesta, porque senão é muito fácil ludibriar. Vou te falar, mano, eu cresci minha vida inteira no Leme. É uma quebrada difícil, barraco, toda aquela dificuldade de vida. E aí a gente se sente como limitado. O máximo que eu posso ser é o motorista da van. Não que seja ruim, tá tudo bem ser o motorista, da hora. Mas, mano, eu posso ser mais do que isso, eu posso ser o dono da van. Eu posso também, mano, né, expandir, como o Davi hoje, que é fundador de um slam. Mano, você vê o Juventude, o João, que cola com ele, mano, que era uma galera do rap que não era ouvida, irmão. Não tinha voz. E os caras iam pra um canto, pô, a polícia várias vezes não deixou os caras fazer um show numa praça. Várias vezes. Então não pode, eu vou falar onde? Por quê? Porque é a questão da limitação. Você só pode ser isso aqui e sai fora. Isso aqui não. O que você está falando? Nem entendo o que é rap, não entendo o que é slam. Então, não entendo o que é arte. O que é arte, mano? Pô, o Dani, com essas artes aqui que nós estamos, são vários artistas da quebrada, João. É demais isso aqui. É uma galera da quebrada que faz a arte e tal, a gente expõe, porque depois o cara vende. É vendido todos esses quadros. Então, é a forma de dar visibilidade pro cara também ter... Mano, é artista. Sabe? Então é muito louco. Nós trouxemos aqui, você falou do skate, eu me recordei, o Amorinha. O Amorinha, ele é tetraplégico. Tetraplégico. Eu tô quase com dicção aqui. E aí, ele é skatista, João. Você precisa ouvir, cara, o sonho desse cara. Mano, não tem os braços, não tem as pernas e ainda é skatista. E ele começou o skate, porque ele ganhou um skate para poder se locomover. Olha não só. conseguia andar, ganhou para se locomover. E fez disso uma arte. E hoje o cara ganhou o mundo, aí explode, veio aqui, cara, sensacional. Então, tudo que você está fazendo para a comunidade em ouvir, em dar oportunidade, em aceitar, em ouvir o Grêmio, João, eu achei incrível, porque enquanto professor, eu tenho que defender a educação, e sou muito fã de Paulo Freire quando ele diz que a educação ela não muda o mundo, a educação ela muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Show essa frase. Cara, e é isso que as pessoas precisam entender. Dê a oportunidade e deixe as pessoas transformar. E você fez exatamente isso. E dando foi demais. O resultado foi muito legal, Rodriguinho. Porque assim, você precisa ver o que a molecada criou. Molecada no bom sentido. O que a rapaziada criou. Né, as coisas que foram feitas. Assim, lá em Botucatu, para você ter uma ideia, quando eu entrei numa escola, a diretora virou para minha amiga e falou assim, João, puta, que legal, cara, que você está vindo aqui. Fiquei sabendo que você vai trazer uma grana para a gente investir na escola. Eu queria tanto trocar o telhado. Eu falei, puxa, professora, tem um problema. Primeiro que com 5 não troca telhado. E segundo, quem vai decidir o que fazer com a grana vai ser a moçada, vai ser o Grêmio. Os alunos vão decidir. Nós vamos fazer uma assembleia, eles vão eleger as prioridades e vão votar. E vão fazer, e eles vão decidir o que fazer. Ah, não, tudo bem e tal. Então vamos lá para dentro para fazer o negócio acontecer. Ela foi. Aí explicamos como que era a regra para a rapaziada. Né? As meninas se interessaram, falaram, como que é isso? Não, então quer dizer que ganha aquilo que for mais votado, aquilo que for mais votado vai ser feito em primeiro lugar. Se o dinheiro sobrar, vai ser o que foi mais votado em segundo lugar. Puta, que legal tal. Bom, aí saiu o pleito número 1, a prioridade número 1.
E as meninas perceberam rapidamente, se organizaram e falaram, gente, para a gente ganhar, nós temos que votar todo mundo numa coisa só. Nossa, mobilização da escola toda. Aí já tem organização política. Você entendeu? Já tem mobilização, já tem articulação. Tem pedagogia por trás disso. Você entendeu? Você percebe que tem? Então, assim, quando ela fala, pô, para a gente ganhar, nós temos que se unir, uma está deixando o desejo individual dela pelo desejo coletivo. Você percebe o processo? Que força, você percebe, né, que cara? tem por trás um processo bobo, que parece ser bobo? Entendeu? Pô, eu vou abrir mão do meu para a gente votar no coletivo para a gente ganhar. Então tem articulação, tem renúncia do desejo pessoal para o desejo coletivo. Pô, é pedagógico. Entendeu? E aí, cara, as meninas escolheram a prioridade número 1. E venceu. Sabe o que era? Trocar a fechadura da porta do banheiro das meninas. Nossa! Trocar a fechadura da porta do banheiro das meninas. E sabe por quê? Aí eu perguntei, mas por quê? Ela falou, porque sabe o que acontece, prefeito? Eu era o prefeito na época. Que a gente fez em Botucatu antes, chamava OP Jovem, Orçamento Participativo Jovem. Porque a gente não aguenta mais segurar a porta do banheiro, 2, 3 meninas ficam na porta do banheiro no intervalo, para a menina fazer xixi para os meninos não entrar. Isso era o que incomodava elas. Aí eu olhei para a diretora estava roxa de vergonha, coitada. Porque ela deve ter pensado, puta, eu preciso trocar o telhado, não troco nem a fechadura. Mas a diretora estava errada? Não, ela não estava errada. Ela não estava errada. São simplesmente perspectivas diferentes sobre o mesmo espaço. A diretora, ela olha a escola de uma perspectiva. É um olhar. O aluno olha a escola de outra perspectiva. Ele tem outro olhar para a escola e é o mesmo espaço. A diretora estava lutando por aquilo que aflige a diretora. Provavelmente estava chovendo na secretaria, está o armário lá, os documentos, não sei o que, ela precisava trocar o telhado. Ela está errada? Não. É um olhar. Agora, este olhar deve ser contemplado. E não pode atropelar o outro olhar, que é o olhar do aluno. Sim. Este também deve ser contemplado. Então você precisa criar mecanismos para que todas as perspectivas e olhares sejam contempladas. Legal. Por isso você atende o aluno através de um programa, você faz aquilo que o professor, que o diretor espera, e você, se não conseguir fazer tudo, você tem que eleger as prioridades. E aí, isso é riquíssimo. Tem diretora no Estado, depois que a gente fez no Estado, que falou para mim, falou, João, tinha professora que falava, João, onde já se viu você dar dinheiro? Diretora de escola, onde já se viu você dar dinheiro para os grêmios? Isso aqui vai virar uma bagunça e tal. Depois do processo, elas aprenderam muito com o processo, porque a gente também tinha um processo de envolvimento da direção, dos professores. Elas falaram assim, João, hoje a minha relação com os alunos mudou completamente. Muda completamente. Hoje eu escuto os alunos, não é mais só para dizer o que fazer com R$1.000. Eu escuto os alunos para várias decisões que eu tenho que tomar. Entendeu? Pô, a gente tinha uma pesquisa no Estado, Rodriguinho, que 70% dos alunos do ensino médio achavam a escola chata. Achava a escola chata. Pô, como é que você acha que você vai fazer esse menino terminar o estudo, valorizar o estudo, se ele acha que o espaço escolar é chato? Que aquela escola não serve para ele. É invasão, entendeu? Né? O cara vai embora, vai ter outros interesses. E aí, qual é o desafio? Como é que eu faço a minha escola ser mais legal? Você entendeu? Se a escola é chata, como é que eu faço que ela seja mais legal? Aí, o que a gente percebeu? Claro que ela é chata. Tudo vem pronto, de cima para baixo, receitinha pronta, tal. Tá aqui, vocês não têm que dar opinião. Não. Pô, o que aconteceu naquele ano? Pra você ter uma ideia, foi o ano de maior participação dos alunos na prova de avaliação no final de ano. Nossa. Porque a molecada se envolveu, falou, pô, agora eu tô tendo voz, agora estão me ouvindo, agora eu tenho até dinheiro. Eu tenho até dinheiro, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso não sei o quê. E aí, cara, há o sentimento do quê? De pertencimento. Pô, esse espaço é meu, porque aqui... Sabe quantas escolas, nós avaliamos isso, que receberam investimento, todas receberam dinheiro. E os investimentos, o que foi feito com aquele dinheiro... A gente, assim, teve escola que falou o seguinte, vamos pintar, vamos fazer um grafite na porta do banheiro. Entendeu? Aquela escola, a porta do banheiro vivia quebrada, os negros chutavam. Depois que eles decidiram, com o dinheiro deles, comprar a porta do banheiro e fazer um grafite, nunca mais depredaram o banheiro. É isso mesmo. Entendeu? Pô, cara, então não é muito difícil, desculpa. Para de querer ficar, desculpa a palavra, mas... cagando regra de cima para baixo e os alunos ficarem na periferia das decisões. Mas, mano, ô João, a escola do meu avô é a mesma do meu pai, que foi a mesma minha. Todo mundo olhando na nuca do outro, um de frente pro outro. Um atrás do outro, aquele quadro lá, você tem que mexer. Até hoje eu dou aula na escola com giz. Você fala, mas, mano... Mas, enfim, João, vamos falar de futuro agora, que também nós já passamos mais de 1 hora. Os meninos estão olhando ali e falam assim, meu, que papo bom, isso é legal, estão gostando. Ô, João, como é que tá... pensamento futuro. Hoje você é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo.
João, conta um pouco aí do seu momento e fala um pouco do futuro também, como é que você está pensando. Você é casado, João? Você falou sou casado, sou casado com a Raquel, pai da Manu e do Vitor. Putz, minha família é uma bênção, uma bênção. E sou casado com a Raquel, que é advogada, ela brinca, mas eu gosto de encher o saco porque a gente se conheceu na faculdade. Na faculdade, né? Na faculdade. E lá na faculdade tinha muito negócio do bicho. Ó ela ligando aqui, aí, Raquel, ó. E aí a gente se conheceu, ela era caloura, né? A gente falava bichete lá na faculdade, pros bichos. A gente se conheceu lá, amor à primeira vista, puta, parece até, mas é um pouco piegas, mas assim, uma família linda, a Raquel é muito especial, companheira demais, assim, uma pessoa muito, muito especial. E assim, do ponto de vista familiar, eu fui abençoado, porque a vida que eu levo, se eu não tivesse uma família que fosse parceira, compreensiva, provavelmente já não tinha dado certo, né? Então, eu sou casado, estou lá na prefeitura, na secretaria que você conhece bem. Sim. Né? É uma secretaria importante, embora não seja uma secretaria gigante, não seja uma secretaria que tem orçamento, mas é uma secretaria de articulação, de participação, coisa que a gente gosta muito. Muito. Né? E agora estou me desligando essa semana da secretaria, me filiei a convite do prefeito no partido, que foi o primeiro partido do meu pai, que foi um partido que teve uma importância histórica na redemocratização, porque, como eu disse aqui, foi o partido que todo mundo que queria fazer política fora da clandestinidade, né, tinha que militar naquele partido. Então foi o partido do Pedro Simon, foi o partido de grandes quadros da política, né, e de Franco Montoro e tal, que era o famoso Manda Brasa, o MDB. Né? O MDB foi o primeiro partido do meu pai, que foi o partido que lutou contra a ditadura. Né? E eu hoje me filiei ao MDB, que é o partido do prefeito Ricardo Nunes, que eu estou trabalhando com ele lá na prefeitura, eu tenho uma gratidão enorme. Aliás, uma pessoa que todo dia me chama a atenção. Hoje eu tive uma reunião com o prefeito, era para ser, a gente fica preocupado, porque o prefeito tem 1 milhão de coisas, e o prefeito recebeu, eu pedi para ele para receber um líder de bairro, lá do Cangaíba, junto com um padre, que tem problemas que afligem aquela população e que às vezes a gente imagina que o prefeito de São Paulo não tem que perder tempo com aquilo. Mas eu falei, puxa, eles queriam muito conhecer o prefeito, levar algumas demandas, e o prefeito recebeu hoje. Né? E eu fiquei preocupado de estar tomando tempo do prefeito. O prefeito desceu no detalhe para entender o problema da comunidade, o prefeito Ricardo Nunes. Parabéns pela atitude, viu, prefeito? Perguntou para o pessoal o que eles estavam achando disso, daquilo, como é que estava o ônibus, como é que estava isso, como é que estava a saúde, o que eles acharam do acordo que foi feito lá do Campo de Marte. E a menina que cuida do horário para fazer, gente, vamos, o prefeito tem mais reunião, e o prefeito, não, calma, a gente está conversando, eu quero ouvir essas pessoas aqui, gente do povo, simples, que teve acesso lá ao edifício Matarazzo, o palácio lá não sei de onde, e o prefeito que veio da periferia, da Zona Sul. Ele veio daqui da Zona Sul. Da simplicidade, se dedicando a ouvir meia hora, 40 minutos aquela população, ligando para o secretário da saúde, fala, olha, como é que está a equipe da saúde da família, como é que está isso e tal. Então uma pessoa que, hoje eu falei assim, puxa, como é gostoso trabalhar com alguém, independente do partido, independente da religião, da cor, que gosta de gente. Isso é mágico. Entendeu? Que gosta de gente, que gosta de ouvir as pessoas, que se interessa pelo problema das pessoas. Eu, Rodriguinho, assim, cara, eu não tenho muito tempo de vida pública, eu tenho um pouco mais de 10 anos. Mas, cara, depois de tudo que eu já vi, as cicatrizes que eu carrego, e eu carrego algumas cicatrizes, assim, fui expulso do PSDB pelo João Dória, pela equipe dele. Eu lembro dessa treta todinha. Sabe, cara, assim, eu tenho uma cicatriz, assim, e eu vejo essa briga, essa polarização, é esse contra esse, um quer matar o outro, um quer destruir o outro. Cara, eu não acredito mais em esquerda, direita, centro. Hoje, cara, sinceramente, assim, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, irmão, qual é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro? Se você for de esquerda, de direita, não me interessa. Qual é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro? Porque eu estou convencido hoje, velho, que assim, que a nossa transformação passa, não é pela sua ideia de esquerda, de direita ou de centro, passa pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. A transformação da sociedade que a gente quer ver, né, que a gente espera ter um dia, passa necessariamente, na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão, depois de tudo que eu já vi, assim, passa pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de lutar a luta do outro como se fosse a própria luta, de lutar, de sofrer a dor do outro, de sentir a sua dor como se fosse a minha dor, de sonhar o seu sonho como se fosse o meu próprio sonho. Se você tem essa capacidade de sonhar o meu sonho como se fosse o seu e eu o seu como se fosse o meu,
de lutar minha luta como se fosse a sua, de sentir minha dor como se fosse a sua, cara, vamos embora, vamos junto, não interessa para mim outros rótulos, você entendeu? Não me interessa outros rótulos, vamos embora, vamos junto, porque eu acho que é por esse resgate de se colocar no lugar do outro que nós vamos transformar a sociedade, você entendeu? Então, isso eu acredito, e com base nisso é que eu estou... me filiei a convite de alguns amigos, pelo estímulo, incentivo de alguns amigos, inclusive do próprio prefeito, para entrar no MDB, que é um partido que tem uma história importantíssima na política brasileira, na redemocratização, né? E agora devo me descompatibilizar da prefeitura na sexta-feira para enfrentar uma candidatura a deputado federal. Deputado federal. Muito bom, João, muito bom. E ter como bandeira essa questão do empreendedorismo que você falou, você quer ser motorista de van? Pode ser. Mas, vamos pensar de você ser o dono da van? Sim. Vamos pensar juntos se você não vale a pena ser o dono da van? Você falou, isso é empreendedorismo. O Brasil precisa dar oportunidade para essas pessoas. Você entendeu? Então, esse é um tema que me agrada muito. Fiz muito disso. Quando eu fui prefeito em Botucatu, a gente pegava a rapaziada da cultura. Em Botucatu é uma cidade rica culturalmente. E eu falava pro cara que tocava no boteco de sábado à noite, ia de motinho, pegava o violão dele nas costas, parava no boteco para tocar. Eu falava pro cara, assim, por que você não se formaliza? Porque o cara chegava para mim e falava, São João Cury, no aniversário da cidade, aniversário da cidade no interior, são 4, 5 dias de festa, leva show de artista famoso, mas os artistas da cidade queriam tocar. Sim. Queriam tocar. Eu falava, mas eu não posso contratar você não tem uma nota fiscal. Você entendeu? E na prefeitura, você contrata alguém, o cara tem que dar nota fiscal, você tem que prestar contas. É burocracia. Ele falava, não, mas é muito trampo ter nota fiscal e tal. Ou então os negros chegavam para mim e falavam assim, não, mas eu te arrumo uma nota fiscal. Eu falei, como você me arruma? Como você me arruma? Você vai pegar a nota fiscal de outro para dizer que é sua e prestar o serviço com a nota do outro? Isso não pode, isso é crime. Então as pessoas não têm noção. Então, empreender dá trabalho, precisa ter formalização, os governos precisam apoiar isso, incentivar isso. E nós fizemos um programa lá que chamava Artista Legal. O cara que virava MEI, microempreendedor individual, sim, a gente falava para o cara que tocava violão, vira MEI, se você virar MEI eu te contrato para o aniversário da cidade. E eu vou te pagar uma grana, que essa grana vai te pagar as parcelas que você vai pagar como microempreendedor, que são R$60 por mês, e eu te pago isso, para você tocar, ainda vai ter um lucro. E você, quando você virar microempreendedor individual, você vai ter direito à aposentadoria. Se você cair da motinho, o que acontece se você cair da moto e quebrar o braço? O cara falava para mim, estou fudido, porque eu dependo do braço para tocar. Eu falava, então, se você cair da moto indo para trocar no barzinho à noite e quebrar o braço, você está ferrado. Não está ferrado? Estou ferrado, porque eu não sei o que fazer. Eu falei, então, se você for MEI, você vai ter um auxílio saúde enquanto seu braço está quebrado. Você vai ter um recebimento do INSS. Legal isso. Entendeu? Então você vai ter auxílio doença, você vai ter um monte de coisa na medida que você se formaliza. Isso é uma bandeira que eu quero levar para dizer que a gente pode fazer coisas assim. Você entendeu? Para essa rapaziada, para um monte de gente. Precisa disso. Na educação, sabe? Levantar a bandeira da educação. Enfim, é isso que eu quero tentar fazer. Não, eu adorei e já quero aqui aproveitar para te falar, olha, nós temos um problema aqui que são essas, hoje, não dá para falar marca, né? Mas, como é que eu falo? Não pode falar marca. As pessoas que trabalham de moto, os entregadores, não existe vínculo nenhum com essas empresas. Só que quando o cara cai, morre, etc., qualquer tipo de situação, cara, ele não tem... Ele é substituído em 24 horas. Né? Precisa ter um vínculo, precisa ter você precisa responder por isso, você precisa ter um contratinho. Não dá para poder ser tratado como um nada. Um número. Ô, João, isso é assustador. Nós temos vários parceiros, os caras andam de bike. Puta, que essa subida, mano, Tabuão da Serra, olha o nome. E os caras de bike para fazer uma entrega. Ô, João, dói R$1. Mano, entende? Isso desmotiva, faz você não ter esperança. Então, leva essas ideias mesmo, traz para a quebrada a oportunidade de crescer, de sonhar. O Chá de Quebrada ele foi construído para dizer para as pessoas que existem oportunidades além do que a gente tem. Nós não trabalhamos com limitações. Nós podemos ser o que a gente quiser. Então, ter você aqui pra gente é um sonho, cara. Obrigado pela oportunidade de verdade. Usa essa câmera aqui, João. Dá aquele salve aí de agradecimento e tamo junto. Rodriguinho, primeiro que, eu sou seu fã, cara. Eu acho que você é um exemplo de pai, um exemplo de professor, de educador, né, de ser humano. Então, tá com você aqui, primeiro que é uma emoção pra mim grande, até me emociona, vim falando pra eles no caminho aqui, né, da minha admiração e do respeito que eu tenho por você, de tudo que vocês fizeram aqui, do que vocês construíram, desse canal que fala a língua das pessoas, entendeu? Que não fica maquiando, colocando um mundo que não existe ao mundo real, as dificuldades. Então, acho que o Chá de Quebrada, velho, ele é extremamente necessário, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Ele é necessário, ele é mais do que uma boa ideia.
Você entendeu? Ele é um canal de diálogo, um espaço fundamental para os tempos de tanta intolerância, de tanta falta de ausência de diálogo, né, de tantas verdades pré-concebidas, né, e aqui vocês colocam dúvida nisso, vocês fazem o contraponto, vocês constroem pontes, né, vocês dão espaço para todo mundo falar, né, para todo mundo falar. Eu acho isso genial. Acho isso genial a gente poder estar num espaço cheio de arte, né, que a gente percebe isso, uma energia super positiva, com uma rapaziada super do bem, né, todo mundo junto, super bem intencionado, querendo fazer diferente. Então, para mim é um puta prazer estar aqui com vocês. Muito legal mesmo, né, estar do seu lado, ao seu lado aqui, com o seu pessoal, aqui em Taboão, né, na sua casa, né, que eu escuto falar muito, a gente escuta falar muito. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado. Desculpa se eu falei demais, a gente se empolga, você falou pouco. Falo pra caramba, entendeu? Mas assim, a gente vai se empolgando, você também vai empolgando, a gente vai, não tem fim. Mas obrigado de coração pela oportunidade, um beijo grande no coração de todos vocês. Ô, gente, ó, o João Cury, eu estudei um pouco da história dele pra gente fazer esse bate-papo. Eu tenho um orgulho enorme, João, de estar junto contigo. De verdade, eu aprendo muito contigo humanamente. Eu conheço vários políticos, né? A gente vai aprendendo a lidar com os políticos. E eu não vejo em você esse interesse, essa jogatina que o político tem. Cara, você é humano. E eu acho que o que falta para a política são humanos. Eu falo sempre com os meus alunos. Você gosta de gente? Vai para a política. Porque precisa de gente que goste de gente. Não é do número, do dinheiro, do esquema, do acordo. Isso está lotado. Então toda vez que a gente fala da política, a gente fala da má política. Sempre que a gente está falando, não, mas aquele político, né, você já cria... João, eu tenho orgulho e publicamente dizer isso. Você é uma pessoa de referência e que eu carrego, cara, um orgulho enorme de estar do seu lado. Então, obrigado, cara, já conte comigo de antemão, conte de verdade. Você é referência, não só na educação, pelo trabalho que você fez, mas sei que você vai fazer muito mais. Então, tamo juntão. Obrigado pela oportunidade. Se liga, no Chá de Quebrada. Show de bola, velho. Você tem bom, né?